Meus irmãos, boa noite. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez é um prazer estar com vocês. Haja vista que nós estávamos agora há pouco na escola dominical, aprendendo um pouco da palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagem, tá? O pastor Eldon trabalhou para esse mês de setembro amarelo. Ele trabalhou uma série de mensagens, iniciamos, domingo passado, uma série de mensagens com o nome Não Se Mate, estamos todos aqui. E hoje eu queria falar um pouco sobre solidão. Na verdade, o pastor Eldon já disse, eu vou ser um teólogo e não vou ser um psicólogo. Mas o que eu vou falar aqui de dados, eu trago de dados pessoas que conhecem a causa e trabalham com a causa. Logo depois nós vamos trabalhar com aquilo que a gente mais preza, que é a palavra do Senhor, tá bom? Eu queria, nesse tempo, enquanto eu faço aqui, mostro um cenário dessa questão da solidão, que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 68, nós vamos ler um verso 5 e o verso 6. Mas não agora. Daqui a pouquinho nós vamos ler a palavra. Eu quero fazer uma oração e eu queria que vocês me cobrissem com as orações de vocês, para que o Senhor cuide do meu coração aqui em cima, que eu consiga transmitir para vocês aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração durante essa semana, e que assim nós possamos sair daqui edificados pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Eu conto com as orações de vocês, tá bom? Pai, nós novamente estamos aqui, rendidos pela Tua graça salvadora e misericordiosa. Trabalha em nós, trabalha por meio de nós, que a Tua palavra, Senhor, ela possa entrar no nosso coração, fazer morada no nosso coração. Que a Tua palavra possa, Senhor, ir ao encontro da nossa mente, transformar, Senhor, moldar o nosso caráter. Que a Tua palavra, que é viva e que é eficaz, e que o Senhor disse que não volta vazia, faça aquilo que Te apraz. Fala com a gente nesta noite. Trabalha em nós. Que essa noite seja mais uma noite de libertação, noite de salvação, porque é a Sua palavra e só ela tem o poder de fazer isso. Fica com a gente, essa é a nossa oração. Amém e amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem, o Edgar vai botar pra gente aqui, ou a Érica, é liberte-se da solidão. E quando eu pensava eu tinha um tema, porque o tema já é proposto pelo pastor Eldon, então a gente só trabalha o texto e a dinâmica da pregação. E eu tive um pouco de dificuldade no início para trabalhar com o texto, e aquilo foi me trazendo um pânico, porque eu olhava para o texto e eu tinha dificuldades, eu não sei o que estava acontecendo, coração doído, e eu clamando ao Senhor: Senhor, por favor, abre os meus olhos, para que eu veja o que o Senhor deseja falar para a igreja nesta noite, na noite de domingo. E então o Senhor abriu os meus olhos, abriu meu coração, abriu a minha mente, e eu tenho certeza que o que nós vamos tratar aqui nesta noite vai falar ao seu coração. E se você crê na palavra do Senhor, eu não tenho dúvida que a sua vida vai mudar nesta noite. Você crê nisso? Não é porque eu estou aqui, não é porque o pastor está aqui, é porque Deus se faz presente no meio da congregação. Amém? Então, para a gente falar de solidão, eu queria trazer a definição dessa palavra, porque na própria definição dessa palavra já mostra para nós algo importantíssimo.
A definição da palavra solidão é estado de quem se acha, olha esse detalhe, estado de quem se acha ou se sente desacompanhado ou só. E o cenário dessa questão da solidão e toda essa dificuldade que vem com esse estado sombrio, que muitas das vezes vem ao nosso encontro e nos tira do chão, ou melhor, nos coloca muitas das vezes dentro de um quarto fechado, sem o desejo de sair para fora, sem o desejo de se comunicar com outras pessoas. Esse é o cenário da solidão. E para isso nós temos que entender que nós vivemos num planeta de mais ou menos 7 bilhões de pessoas. E mesmo com essa quantidade toda de pessoas, é possível ainda que vivamos em profunda solidão. E o detalhe disso tudo é que viver no meio de uma multidão indiferente é a forma mais cruel de conviver com a solidão. Porque tem um problema, na verdade tem uma problemática nisso. Porque a indiferença das pessoas é pior do que a ausência delas. Vocês já perceberam isso? Porque às vezes você está próximo de alguém e esse alguém não tem, ele não te dá atenção, ele não consegue se comunicar, não consegue ter um relacionamento. É pior se ele não estivesse perto de você. Então, a ausência, a indiferença das pessoas é pior do que a ausência delas. E muitas pessoas, na maior parte de suas vidas, elas se sentem, e aqui nós não estamos falando de uma coisa nova não, porque é uma verdade, talvez é a verdade sua aqui nesta noite. Muitas pessoas se sentem sozinhas, esquecidas, desamparadas, mesmo estando cercadas de pessoas. É real ou não é real isso que eu estou dizendo? Amém? É real, irmãos. É real. Nós estamos cercados de bilhões de pessoas e muitas das vezes estamos com o sentimento de estar desamparados, sozinhos no mundo com 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas. A solidão, ela é um tipo de problema que ela não faz distinção de classe, irmãos. Não tem distinção de classe, não tem distinção de raça ou idade, de jovens, crianças ou adultos, ou de santos ou de pecadores. Ela não faz distinção. E ela é considerada uma das principais causas do sofrimento humano e não nos deixa dúvidas que é o caminho que leva à depressão e possivelmente à morte. É o caminho, a solidão, esse sentimento de se sentir vazio, esse sentimento de se sentir desamparado, ela é capaz de te levar à depressão e até à morte. E aí eu trago um dado de um professor de psicologia, e aí o meu amigo Juan aqui que faz psicologia vai me ajudar nisso, chamado John Cacioppo. Em uma matéria feita por ele no site brasilelpaís.com, ele trouxe dados de uma análise de 70 estudos combinados, com mais de 3 milhões de participantes, que mostraram que a solidão aumenta o risco de morte em 26%. É mais do que a obesidade. E esses resultados revelam que mais de uma entre 4 pessoas pode estar sim vivendo em solidão. E com base nisso ele afirma que a solidão é a nova epidemia. E se ele fala que entre 4 pessoas, mais de uma pode estar vivendo em solidão,
talvez hoje aqui, nesta noite, exista pessoas que se encontram nesse estado massacrante, cruel e que tira forças das pessoas. Se os dados apontam que mais de 4 pessoas vivem na solidão, apontam que mais de uma em cada 4 pessoas vive na solidão, possivelmente, se você não vigiar, se você não buscar a presença do Senhor e fortalecer os seus relacionamentos, você vai se enquadrar dentro dessa temática. E debaixo dessa fala e desses dados, talvez você olhe para a sua vida e diz: se mais de uma pessoa entre 4 pode estar vivendo em solidão, eu não estou. Talvez você esteja dizendo isso no seu coração agora. Eu não estou vivendo em solidão. Aí eu te pergunto, você, mesmo não vivendo nesse estado, você tem sido indiferente ou presente na vida das pessoas? Porque talvez você não esteja nesse estado, mas com a sua indiferença, você produz isso em outras pessoas. Nós temos que entender uma coisa, que Deus nos resgatou das mãos do inimigo, para que nós possamos resgatar outras pessoas. Deus, Ele nos curou, para que através da palavra dEle, nós também possamos curar outras pessoas. Deus, Ele nos perdoou, para que eu e você também pudéssemos perdoar outras pessoas. Deus tem cuidado de mim e de você, para que você também possa cuidar de outras pessoas. Nós precisamos ficar atento aos sinais que demonstram que as pessoas precisam de ajuda. Talvez é o inverso para você agora, nesta noite. Talvez você se sinta sozinho mesmo, com o sentimento que ninguém se preocupa com você. O sentimento que você tem, parece que você não se encaixa em lugar nenhum. Você não se encaixa, parece que não tem lugar para você. Você não sabe o que vai fazer. Você chega perto de algumas pessoas, você não consegue desenvolver um assunto, você não consegue lidar com ninguém, você se sente dessa maneira. Vontade de ficar sozinho ou vontade de ficar sozinha. Eu quero te mostrar o que a Bíblia diz que Deus representa para você que se sente assim. Agora aqui, momento de abrir o coração para Deus e falar: Senhor, eu me encontro nesse quadro. Eu quero te convidar a ler comigo o Salmo 68, versos 5 e 6. Vai projetar para mim aqui, e eu quero que vocês leiam comigo juntos, porque eu acho que esse texto, ele é um texto áureo para a nossa vida. E nessa temática de setembro, nesse combate contra o suicídio, já que os dados mostram que a solidão nos leva ao suicídio, nos leva à depressão, nos leva possivelmente a tirarmos a vida, esse é o texto áureo que nós temos que carregar, talvez como o salmista mesmo diz, cravado na tauba do nosso coração. Vamos ler junto? Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Versículo 6. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Para mim, essa é uma das declarações de Davi mais bela, porque no Salmo 68, o salmista aborda vários temas centrais da fé cristã, só que, nesses 2 versículos, nós conseguimos extrair desses 2 versículos 2 doutrinas básicas
e assim, que é uma estrutura para o cristianismo. Uma delas é a soberania de Deus, e a outra é a providência de Deus. Tudo isso nesses dois versos. Por que eu digo isso, irmãos? Porque Davi deixa claro para nós, nesses 2 versículos apenas, que Deus tem todo o poder na palma de suas mãos. E quando nós lemos isso e sabemos disso, nós entendemos que só um Deus soberano é capaz de defender as viúvas, só um Deus soberano é capaz de cuidar de tantos filhos ao mesmo tempo, Só um Deus soberano é capaz de amar cada um de nós, com todos os nossos defeitos e também com as nossas qualidades. Só um Deus soberano é capaz de estender a mão para você, neste momento de estado de solidão, e te arrancar deste lugar onde você está. Libertar e cuidar de tantos filhos ao mesmo tempo. É só o eterno que tem essa capacidade. Às vezes eu tenho um filho só e às vezes eu não tenho condições de estar todo o tempo com ele. Você imagina Deus, mas Ele é soberano e Ele cuida de cada um nos mínimos detalhes. Só um Deus soberano provê tudo e está sempre ativo na vida dos seus filhos. Por isso, eu disse para vocês que nesses 2 versículos encontramos essas 2 doutrinas, soberania de Deus e providência divina. E não foi poucas vezes, irmãos, que esse trecho bíblico, ele consolou meu coração. E eu não tenho certeza, eu tenho muita certeza, que também consolará o coração de vocês. Embora nós vivamos cercados de pessoas, não é incomum que nós sintamos sozinhos. Uma grande quantidade de pessoas aprenderam a não se importar umas com as outras. Elas desprezam umas às outras. Existem pessoas que vivem apáticas em seus relacionamentos, fazendo com que as pessoas que estão próximas delas se sintam desamparadas. A solidão, irmãos, ela não tem nada a ver com fraqueza ou com força de quem está nesse estado, mas sim com relacionamentos sem qualidades e falta de investimento de outras pessoas na vida daquele que se encontra nesse estado. Davi e tantos outros homens de Deus experimentaram a solidão no seu estado mais nocivo. Mas eu quero dizer para você que, por mais que esses homens da Bíblia se sentiram assim, com toda essa dificuldade que a solidão traz para a vida de um ser humano, eles conseguiram encontrar em Deus forças para vencer e superar. E o salmista nos mostra que com Deus, talvez, irmãos, se você se encontra nesse estado, talvez você já tentou encontrar forças em várias coisas. E para você parece que não tem jeito. Mesmo tempo que é uma gangorra, mesmo tempo que você está bem, de repentemente, você volta ao estado de solidão. Mesmo tempo que você levanta e caminha, de repentemente você senta e para. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus é a solução para o seu problema e para o nosso problema. O Deus que é Pai e que cuida de seus filhos com muito amor e carinho, quer cuidar de você também. E dentre tantos ensinamentos, irmãos, que a Bíblia traz para nós, eu quero destacar 2 que nos mostram como vencer a solidão. Observe comigo.
O primeiro ensinamento que a Bíblia traz para quem se encontra nesse estado de solidão é perceber que você não está sozinho. Porque a pessoa que se encontra nesse estado, a mente dela é tomada por uma angústia, ao ponto dela achar, lembra da definição? Que a pessoa se acha e se sente, é isso. Essa dor, ela toma a sua mente, ela toma o seu coração, e ela faz com que você se sinta sozinho. Só que a Bíblia mostra para nós, que nós nunca estamos sozinhos. E eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, palavra do apóstolo Paulo para nós, que diz assim: olha, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se a Bíblia diz para nós que nós nunca estamos sozinhos, nós estamos sendo tomados à força por esse sentimento terrível. Porque a nossa garantia é a palavra do Senhor. E se ela diz que você não anda sozinho e que nada tem o poder de te separar do amor de Deus, então você nunca esteve sozinho. Você está sendo persuadido pela solidão. A solidão, ela não é algo novo. Nós vamos ver que no Antigo Testamento ela afligiu vários servos do Senhor. Nós poderíamos citar como exemplo Elias, Jeremias, Davi e outros mais. E quando nós vamos para o Novo Testamento, não foi diferente. Algumas narrativas vai mostrar para nós que Paulo, Pedro, João e até Jesus vivenciou momentos de solidão. Só que tem um detalhe na narrativa. E às vezes o detalhe na leitura, às vezes parece ser pequeno, é igual a vírgula, que a tristeza pode durar, o choro pode durar uma noite, vírgula, mas a alegria vem ao amanhecer. Às vezes esses detalhes é uma vírgula, é um pequeno detalhe que às vezes nós esquecemos, porque na vida desses homens, na vida deles, eles encontraram na palavra do Senhor forças para superar esse estado de solidão, essa angústia. Jesus também se sentiu abandonado, se sentiu incompreendido, igual você sente quando está nesse estado. Jesus também se sentiu assim abandonado por os seus amigos mais próximos. Nós vamos ver na narrativa do Novo Testamento. Você precisa entender que ainda que você se sinta abandonado ou abandonada por parentes ou amigos ou irmãos, Deus jamais te abandonará. Lembre sempre de Romanos. Lembre sempre de Romanos. Nós precisamos lembrar do que Paulo nos ensina em Romanos. Agora, o segundo ponto e o segundo tópico que nós podemos tirar da Bíblia, um ensinamento para que possamos vencer, superar, se libertar desse estado de solidão, se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 27. Que diz assim: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E meus irmãos, uma pessoa que vive em um estado de solidão, ela sempre vai achar que não é compreendida. Ela sempre vai achar que ninguém sabe o tamanho da dor dela.
Mas eu preciso te dizer que Jesus entende o que você está sentindo. Porque Jesus também se sentiu abandonado. E talvez a pergunta que você se faça agora seja: como eu vou vivenciar esses dois pontos na prática? Como eu vivo isso? Porque a dor é grande. Como eu percebo que não estou sozinho? Como entender que há uma pessoa que te compreende? Como que eu faço isso na prática? E aí eu vou para a aplicação. Porque a primeira aplicação que eu faço é dizer para você nesta noite que você não é órfão, que você tem um pai, e é um pai soberano, e é um pai provedor, é um pai que cuida. Se você olhar comigo lá no Salmo 68, no primeiro verso, lá no verso 5 que nós lemos, o salmista vai dizer que é pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Então o que acontece, irmão? Se você realmente é filho de Deus, alcançado pelo poder do Evangelho, rendido por esta graça salvadora de Cristo, arrependido de seus pecados, então você nunca esteve sozinho. Deus está e sempre estará com você. Por quê? Porque a companhia divina, ela é real, e essa companhia divina, ela pode ser experimentada, e com certeza, nos dias que nós estamos vivendo, é uma das maiores necessidades humanas. E eu preciso te falar uma coisa. Você precisa encontrar. Você precisa se encontrar. Você precisa entender que o cenário que você está não limita o agir de Deus na sua vida. Você precisa entender que para Deus agir na sua vida, para Deus te tirar do local onde você está, não depende do cenário que você está vivendo. O que precisa é não ter medo, porque o Pai Celestial, Ele nos entende, Ele está sempre com a gente. A gente precisa sair da solidão, porque a solidão não é um lugar para quem tem pai e para quem tem família. E eu estou falando isso não só no âmbito material, porque existem muitas pessoas abandonadas pelo pai, abandonadas pelos amigos, pelos irmãos. Eu estou dizendo para você que o Pai Celestial, Ele não erra, Ele não falha, Ele não volta atrás, Ele não te adota e depois te joga para a rua, Ele não te chama para dentro da casa dele e depois te joga para fora da casa. Não, o Pai Celestial, Ele cuida. Por isso que Davi diz que Ele é soberano, por isso que Davi diz que Ele é defensor, por isso que Davi diz que Ele dá o lar. Nós temos que entender isso, nós temos que colocar cravado no nosso coração que o estado de solidão não é o lugar para nós estarmos. Talvez nós vamos passar por isso, porque o próprio Salmo 23, ele vai dizer: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque o salmista sabe em quem ele confia, porque o salmista entende que o Pai dele é fiel. Então não é a questão de se eu tenho um pai eu nunca vou passar. Não, você vai passar, com certeza passará, momentos difíceis, solidão, aflições. Isso faz com que nós chegamos a esse quadro. Só que eu quero dizer para você que se esse momento tirar da sua mente, do seu coração, essa paternidade celestial, você precisa levantar e dizer, verbalizar para o Senhor: eu tenho um pai, eu não sou órfão,
Nós precisamos fazer isso, porque senão esse estado de solidão nos toma a rédea da nossa vida. A segunda aplicação que eu quero fazer é que você tem um lar e você tem uma família. E para isso eu vou usar o texto de Salmo 68, o verso 6. E eu queria que você acompanhasse comigo. O salmista diz assim: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade. Talvez você tentou vencer esse estado de solidão com suas próprias forças, com seus próprios meios. Eu quero dizer que chega momento na vida de uma pessoa que vive em solidão que não há força mais para vencer. O que se precisa é ser liberto. E essa liberdade ela só se dá através da palavra do Senhor. Só Deus tem o poder em Jesus Cristo e através do Evangelho, a palavra do Senhor, de nos libertar desse estado sombrio. Eu digo que aos que se sentem abandonados, Deus provê um lar. E ainda que esse lar ele não seja uma morada física, porque aqui nós estamos trabalhando com a questão espiritual, o Pai, que é o nosso Deus, o eterno Deus, Ele permitirá que você se sinta refugiado e que você tenha paz. Irmãos, eu estou dizendo para você que às vezes o cenário na sua vida ele não vai mudar de um dia para a noite. Mas eu quero dizer para você que a sua vida vai mudar. E ela pode mudar, porque Deus tem o poder de mudar. A palavra do Senhor tem poder de renovar, de dar força e de libertar. Eu falo isso porque o Pai Celestial, Ele gosta de ter seus filhos sentados à mesa, como nós estamos aqui hoje, sentados à mesa, participando desse maná que é a palavra do Senhor Jesus. Você precisa, você que se encontra nesse estado, você que se encontra sem forças, você que já tentou de todas as formas sair desse quadro, você precisa voltar a ter comunhão com a igreja, porque a igreja é a sua família. As pessoas em sua volta podem até não te entender, tudo que você está passando, mas todos nós que estamos aqui, entendemos o que é sentir solidão, porque na vida de cada um de nós aqui, certamente, nós passamos por um momento desse. O próprio Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Certamente, se você não passou, certamente passará, mas você precisa encontrar na palavra do Senhor forças para se levantar e erguer. A terceira aplicação que eu faço e última é um pouco mais profunda. Eu queria que você escutasse com muito amor, com muito carinho. E no momento que eu falar essa terceira aplicação, que você não olhasse para mim, mas entendesse que Deus está falando com você através da palavra dele. Porque a terceira aplicação, eu quero te dizer que não adianta ter um pai, não adianta ter um lar, não adianta ter uma família, se você for rebelde. Olha que loucura. É os Salmos que vai falar isso para a gente. É a palavra do Senhor que vai falar isso para a gente. Veja comigo Salmos 68, verso 6, e a última parte, a parte 6. Lembra da vírgula? Mas os rebeldes vivem em terra
árida. Lembra que eu disse que a solidão não é questão de sermos forte ou fraco? Que a maior causa da solidão são os relacionamentos sem qualidades e a falta de investimento de tempo das pessoas em nossas vidas? Lembra? Porém, a Bíblia diz que os rebeldes vivem em terra árida. E terra árida aqui significa terra vazia, terra desolada, terra seca, terra que não pode ser cultivada, terra que nunca vai dar fruto, porque se ela não pode ser cultivada, se ela não pode ser preparada, se ela não pode ser repreendida, se ela não pode ser ensinada, ela nunca vai dar fruto. E se enquadra no que o versículo, a parte C diz: mas os rebeldes vivem em terra árida. Talvez você tentou de todas as formas e até agora não consegue segurar em nada, e eu disse para você que você não é órfão, que você tem pai, que você tem família, e mesmo assim você não consegue se segurar e dizer: não, eu vou levantar, porque a palavra do Senhor diz que eu posso. Talvez você se enquadre nessa terceira aplicação. Talvez você tenha sido terra árida. Talvez você tenha sido terra que não pode frutificar. Talvez o que você precisa é sentar no banco da igreja, voltar para a igreja, voltar à comunhão da igreja e deixar o trator passar na terra. Sabe, eu faço essa comparação. Você já reparou quando você vai para a roça? Ninguém planta uma terra antes de tombar a terra. E muitas das vezes você é rebelde porque você não deixa ser tombado pela palavra do Senhor. Não se planta, não se semeia antes que o trator passe e corte a terra. E aí, a palavra que os fazendeiros dizem, os agricultores, é que tombam a terra. Você precisa ser tombado pelo poder da palavra e pela ação do Espírito Santo em nós. E eu quero concluir isso. Eu quero que você saia dessa noite, daqui dessa noite, fazendo essa reflexão, com essa pergunta que talvez não se cala dentro de você: o porquê que eu não consigo, o porquê que eu não saio desse estado, o porquê que quando eu saio, geralmente eu retorno para esse estado. Eu não sei o que tem te levado a viver na solidão, mas hoje é noite de libertação. E eu digo isso, irmão, porque a Bíblia diz em João, capítulo 8, versículo 36, que se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se o problema é a libertação, é a palavra, é Jesus que tem esse poder de libertar. Se você não tem vivido bons relacionamentos, se as pessoas não investem tempo em você, e se as lutas têm feito você perder as esperanças, o seu Pai está aqui nesta noite. Ele tem poder de resolver tudo esta noite. Não vai precisar deixar para amanhã. Você tem que crer. Você tem que se render. Você precisa ser tombado. Porque se você não for tombado pela palavra, não vai ter como que a palavra ser semeada em você. E se você não é tombado, e se você não pode ser semeado, você nunca vai dar frutos. A sua família também está aqui. Nós somos a tua família espiritual. Talvez você que nos ouve aí da sua casa, e se essa palavra rebelde soou meio que ofensiva para você, infelizmente é o que a Bíblia diz. Eu tinha até me negado a falar, mas o pastor Eldo falou: rapaz, fala por favor, né? Eu quero dizer para você
Você que se afastou da sua família espiritual, hoje é dia de conserto. Hoje é dia de conserto com Deus. Hoje é noite de arrependimento, noite de retorno, noite de voltar para a comunhão, noite de resgatar as forças e somar as forças uns com os outros. O Pai, Ele te perdoa. E Ele quer que você volte, retorne ao convívio com a sua família. E eu quero terminar dizendo que Jesus, Ele diz que todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Se esse estado de solidão tem feito com que você se sinta rejeitado, está aqui a solução para o seu problema. O Pai jamais te rejeitará. Você não é rejeitado. Você não está só. Em Jesus você encontra forças. Em Jesus você encontra o remédio para as suas dores. E em Jesus você encontra a cura para o seu anseio. E a cura para a sua alma. Não se isole. Você não está sozinho. Estamos todos aqui. Vamos se colocar de pé para nós orarmos. Eu quero dizer para você que não se sinta rejeitado. E eu quero dizer também para você que não se encontra nesse estado de solidão, que a partir de hoje nós possamos ficar atentos aos sinais que as pessoas dão de fragilidade, sinais de socorro, os sinais de solidão, de depressão. Nós precisamos ficar ativo nisso, irmãos. Muitas das vezes você é pego despercebido quando a moto passa na sua rua anunciando a morte de um amigo seu. Você ouve e fala assim: ué, morreu? Você estava ausente. Você não cumpriu o que Cristo mandou você cumprir. Nós precisamos estar atentos às dores das pessoas. Não existe família que não se importa com o outro. Não existe família que não perdoa. Existe sim no mundo, mas a família espiritual não. Não existe família que não pega na mão e coloca de pé. Não existe família que coloca no ombro e carrega junto. A família espiritual é essa. E é essa família que está aqui. A igreja do aeroporto, para vocês que são visitantes, que nos deram o privilégio de tê-los conosco. Essa é a família que eu apresento para vocês. Nós queremos andar com vocês. Nós queremos cuidar de vocês. Nos dê a honra de podermos caminhar junto com vocês. Volte mais vezes. Eu não sei qual é o seu cenário lá fora. Eu quero dizer para você que o Deus que está aqui é capaz de mudar a sua vida hoje. Você crê? Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos. Rendido estamos pelo poder da tua palavra. Obrigado por falar com a gente. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos mostrar meios de vivermos melhor. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa rebeldia diária. Perdoa-nos, Senhor, por muitas das vezes nos afastarmos dos nossos irmãos. Perdoa-nos, Senhor, por muitas das vezes não perdoarmos os nossos irmãos. Perdoa, Senhor, por muitas das vezes apontar os erros dos nossos irmãos, enquanto nós mesmos fazemos pior. Ajuda a gente a ser uma família eficaz. Livra-nos, Senhor,
de ouvir que perdemos os nossos amigos. Livra-nos, Senhor, de chegar no culto domingo e olhar para o lado e sentir a falta daquele irmão que sempre sentou do meu lado, e eu saber que ele faleceu e eu não estava ali presente com ele. Eu não tive uma palavra para ele. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos ativos, a despertarmos, a praticarmos essa verdade, a verdade que o Senhor praticava. Enquanto o caminho para ir por uma cidade era mais perto, o Senhor dava a volta, porque era necessário. Faz com que a gente faça o necessário. Tira de nós o fazer o que a gente quer e faça com que nós façamos o necessário, o que precisa ser feito. Ajuda a gente a curar as pessoas. Cura o nosso coração. Nos dê condições de vivermos uma vida eficaz. Nos dê condições de sermos parceiros na proclamação do Evangelho. E eu oro assim em nome do seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo do Senhor